sou Pedro Empis, diretor da área de outsourcing da Randstad Portugal. Acredito e sou um fã da experiência de cliente e acredito que é isso que faz com que as marcas se diferenciem e se mantenham relevantes para os seus clientes. Olá, sou Ana Pinto, diretora de serviço ao cliente para a marca Tranquilidade e Logo do Grupo Generali. Todos os dias nós criamos relações para toda a vida. O meu nome é Rui Soares, sou administrador executivo da Locarrent, empresa da Caixa Geral de Depósitos e do Novo Banco na área do aluguer operacional de viaturas. A experiência de cliente, a centricidade dessa experiência de cliente tem que deixar de ser apenas uma questão de crença para ser uma questão de prática. E esse é o grande desafio que temos. Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio da série Human Forward Talks em parceria com a Randstad e que irá trazer ao Empower Brands Channel ao longo de 2022 temas relevantes sobre a gestão de recursos humanos, onde queremos partilhar casos e histórias de boas práticas neste universo da captação, formação e integração de talento nas empresas. E o tema nesta conversa é precisamente a experiência no atendimento ao cliente. Vamos descobrir quais os desafios e as inovações que estão por detrás desta área. Eu começo por agradecer a presença da Ana Patrícia Pinto, também do Rui Soares e, claro, do Pedro Empis, a quem peço desde já que nos faça aqui um pequeno enquadramento deste tema da experiência de atendimento ao cliente. E já agora, porque é que se coloca aqui a tónica na experiência e não no serviço? Muito bem, obrigado e obrigado também à Ana e ao Rui. A experiência é cada vez mais fundamental e porquê? Porque os produtos tendem a assemelhar-se cada vez mais. E acima de tudo por uma mudança, se quisermos, de poder que veio das empresas para os consumidores. Hoje em dia as pessoas estão muito mais autónomas, antes de comprarem conseguem procurar, conseguem pesquisar, conseguem comparar, conseguem depois trocar experiências entre si de o que funciona, o que não funciona, o que é melhor, o que é pior e mais ainda conseguem depois partilhar para o mundo, de uma forma viral por vezes, a sua insatisfação se for o caso e também pela positiva, quando estão satisfeitos também influenciam positivamente. E, portanto, estes três fatores, aliados ao facto de isto tudo acontecer 24/7 e não apenas num canal à distância, por exemplo, o melhor exemplo que temos no canal de retalho é o fim, entre aspas, dos balcões, ou seja, há também aí uma certa democratização do acesso à informação em que não há nada a esconder por parte da empresa. E isso verificou-se em larga escala. E, portanto, esta é principalmente, eu diria, o principal motivo pelo qual a experiência é tão relevante. E depois, o interessante de ver é a adaptação que as empresas e as marcas fizeram, que no fundo sabem que, e aqui puxo a brasa à minha sardinha, do talento, no final do dia é sempre necessário ter as melhores pessoas para os lugares certos e depois a lógica da tecnologia estar ao serviço da experiência e não o oposto, que é muito importante. A Ana assumiu a responsabilidade exatamente do serviço ao cliente no momento em que entramos em pandemia. Este contexto veio a reforçar a importância de se apostar na experiência, como é que no fundo também aqui houve uma mudança nesta ideia do que é servir o cliente através da tecnologia. Obrigada, antes de mais, pelo convite. Sem dúvida, eu queria complementar também um bocadinho aqui a experiência, porque a experiência é o que faz sentido nós trabalharmos, usando a tecnologia como suporte, mas as nossas pessoas é que fazem realmente essa experiência ser diferente. A experiência, o criar um momento diferente, o criar um momento único, um momento agradável, é que fica na cabeça das pessoas. E quando fica na cabeça das pessoas, as pessoas conseguem com ela transmiti-la, como foi dito pelo Pedro, partilhar, falar sobre aquela organização por causa daquela boa experiência e recomendar essa organização ou essa marca porque tiveram uma boa experiência, cria-se ali uma relação duradoura, uma relação para toda a vida, que é o que nós trabalhamos no nosso dia-a-dia, e fidelizamos um bocadinho esta relação entre a pessoa e a marca, ou a pessoa e a organização. Há empresas que têm as suas próprias equipas, não é? Que garantem exatamente esta experiência. Mas num momento, por exemplo, de crise, como foi a pandemia, procurar um parceiro, como por exemplo empresas especializadas como a Randstad, é fundamental? É fundamental. Empresas como a Randstad são cruciais na flexibilidade, ao permitir-nos ter uma flexibilidade consoante a nossa procura. A pandemia foi uma delas, nós necessitámos, não ao início, porque ao início houve muito desemprego e o desemprego acabou por ser, as pessoas que saíram do desemprego do turismo passaram a estar no emprego dos contact centers,
mas depois regressou outra vez o desconfinamento e com isso as pessoas voltaram outra vez àquilo que gostam de fazer e muitas delas ao turismo. Outras não, nós outras conseguimos converter nos contact centers e, entretanto, não temos pessoas para trabalhar. Temos um desemprego muito baixo. Isso faz com que as empresas especializadas em recrutamento nos ajudem a ter essa flexibilidade e nos ajudem a complementar as nossas equipas quando realmente precisamos. O Rui também vem da banca, portanto, na Caixa Geral de Depósitos, assumiu recentemente uma outra empresa do grupo. Que skills é que se procuram hoje nestas equipas que têm que estar do lado do balcão ou do computador para poder proporcionar esta experiência ao cliente? Antes de mais, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui a conversar e participar nesta conversa. Que skills é que são necessárias hoje em dia? Tradicionalmente, digamos que as áreas de recrutamento, as competências que procuramos naturalmente na banca foram sempre na área de economia, gestão, direito, digamos assim. Hoje em dia, não só pela questão da transformação tecnológica, que per si exige um conjunto de outras competências. Há muito mais tecnologia hoje por detrás daquilo que é o serviço a cliente. E voltando um bocadinho atrás, que eu não posso deixar da minha intervenção que o Pedro fez, a tecnologia não é o fim, é um meio para chegar a esse fim, mas é precisa para sustentar essa experiência, digamos assim. Isso muitas das coisas que hoje em dia são possíveis de fazer e se fazem, em termos daquilo que é a forma como as pessoas experimentam os produtos e serviços, tem por detrás essa revolução tecnológica que tem acontecido, tem acelerado nos últimos anos. Mas voltando, pessoas ligadas à tecnologia, seja áreas da IT mais tradicionais de IT ou menos tradicionais com outras evoluções, seja inteligência artificial, processamento de linguagem natural, portanto, são skills diferentes em termos mais ligados à tecnologia, mas também outras áreas de design, áreas de user experience, áreas de UX writing, áreas de behavioral science, áreas mais próximas das próprias ciências sociais, para, no fundo, em compaginando aquilo que são esse conjunto de competências, fazer o desenho e fazer, no fundo, a evolução da própria experiência do cliente. E, portanto, há um conjunto de skills que saem, efetivamente, daquilo que é o tradicional, as tradicionais referências, seja na componente tecnológica, seja nas outras componentes de novas áreas, digamos assim, para além dos analytics, Big Data, etc. Tudo isso hoje em dia são o bread and butter de todos os negócios. Não é? Rui, e tendo em conta aqui, por exemplo, a experiência da Ana, que tem equipas internas e só em momentos de crise ou em picos procuram estas empresas especializadas em recursos humanos de forma a garantir, e pelo facto da flexibilidade, não é, destas equipas, certo. O Rui, no seu caso, este tipo de skills, contar com estas especializações, no fundo, é através também destas empresas especializadas que vocês conseguem ir à procura destas equipas? Sim, todo o tipo de, digamos que assim, de necessidades. Há necessidades diferentes e são respondidas, podem ser respondidas como empresas para um Randstad, seja funções do contact center, mais ou menos especializadas em função das necessidades do serviço de atendimento e serviço a cliente, sejam mais ou menos especializadas porque de facto não é tudo a mesma coisa, digamos assim, há skills que são necessários e competências para dar resposta ao customer service, mas também outras áreas, nomeadamente áreas mais próximas destas que falei, nas áreas de analytics, nas áreas de ciências sociais, etc., também pode ser respondido por essa via. E no fundo, não é exatamente muito tradicionalmente pensamos nas áreas mais tradicionais, mas mesmo naquilo que é a própria identificação desse talento, a identificação dessas competências, onde estão, quem é que são essas pessoas, todo esse tipo de busca e procura, é importante ter um parceiro como a Randstad. E como é que a Randstad aqui, Pedro, consegue ou acaba por dar resposta a estas necessidades destes clientes naquilo que é, no fundo, o recrutamento? E hoje fala-se tanto em escassez de talento. Como é que uma Randstad consegue também responder a esta procura? Com muita imaginação, com tecnologia. Hoje em dia, o acesso ao talento, que é isto que principalmente que falamos aqui, ou primordialmente, tem que ser feito de forma mais original. São muitas pessoas à procura dos mesmos perfis e, portanto, é preciso uma diferenciação. Isso faz com equipas, com formação, sabendo o que estão a fazer, o impacto que causam, a forma como se apresentam, a forma como escrevem também nas redes sociais, o que faz com que, mais uma vez, experiência, um candidato se possa virar mais para uma oferta ou para outra e depois de conseguir essa primeira atração,
a forma como todo o processo é conduzido. E isto vale para quem fica e principalmente para quem não fica. Há uma lógica muito conhecida e infelizmente ainda que nós trabalhamos bastante sobre ela, nós chamamos-lhe o black hole, não é? No fundo aquela experiência da pessoa que envia o seu currículo e não chega a ter uma resposta, e nós temos diversas iniciativas para acabar com esse black hole no nosso caso. E só por isso, infelizmente, isso ser uma diferenciação neste mercado. Porque muitas vezes nós já tivemos clientes que foram nossos candidatos e que nos dizem, bem, eu não tenho dúvidas nenhumas em selecionar-vos porque eu fui muito bem tratado, mesmo quando não fiquei, agora muito recentemente de um caso desses. E, portanto, o nosso trabalho é garantir desse lado. É uma lógica para candidato e depois para clientes, que no fundo uma coisa depois alimenta a outra, ou seja, se nós fizermos este processo bem feito, vamos conseguir atrair os melhores e aí conseguimos entregar o melhor talento aos nossos clientes. Depois temos que afinar sempre, muitas vezes nós próprios, trabalhando com várias indústrias, com diferentes clientes e até mercados, temos também esta vantagem de podermos ser consultores e poder, muitas vezes o cliente pode estar convencido de um determinado caminho e nós dizemos, olha, se calhar faz mais sentido fazer antes assim. Nós já vimos aqui e acolá as coisas feitas desta forma e muitas vezes é isso que acaba por acontecer para chegarmos ao sucesso. E quais são os canais mais críticos neste contacto e nesta experiência com o cliente, Ana? Com a pandemia, os canais não presenciais tiveram um destaque fantástico, não é? Deu-se muito mais importância ao voz, ao relevo, ao telefone, aos chats, às redes sociais, WhatsApps, enfim, o WhatsApp cresceu imenso, e isso tudo é gerido no Contact Center. Portanto, nós realmente tivemos aqui uma excelente oportunidade, não só de mostrar o nosso serviço de excelência, como também de começarmos a automatizar, a utilizar a tecnologia para o fazer. Portanto, nós implementámos um conjunto de automatismos, self-services, o que estes canais implicam rapidez, né? Rapidez, uma resposta assertiva, uma resposta rápida, então os self-services vêm nos ajudar a dar essa boa experiência aos nossos clientes. Um dos self-services que nós disponibilizámos foi, por exemplo, o envio da carta verde, através destes canais todos. Começou a ter tendência a ser mais utilizado, por exemplo, no WhatsApp e no chatbot, porque as pessoas realmente precisam de uma carta verde ou não receberam uma carta verde, fazem um pedido e automaticamente têm a carta verde no seu e-mail em espaço de segundos. Isto é excelente, é uma experiência que os nossos clientes têm vindo a valorizar. E no caso, Rui, porque também são setores diferentes, não é? Os seguros, eu diria que é um setor onde nós procuramos sempre mais a pessoa, não é? Ter alguém do outro lado e sentir que está alguém do outro lado. Se calhar num setor como o aluguer de viaturas, não estamos tanto com essa necessidade. Sim, é verdade. Mas deixe-me reportar um bocadinho mais a experiência ao nível daquilo que é o business to consumer, o B2C, que eu acho que é aí onde de facto se assistiu mais um processo de transformação bastante mais significativo com a questão da pandemia. O primeiro desafio foi efetivamente habilitar capacitar, no fundo, as pessoas para serem autossuficientes, ou pelo menos poderem chegar até ao serviço sem terem necessidade de se deslocar fisicamente a um sítio determinado, pré-determinado. Dando desta forma mais conveniência, efetivamente, ou seja, eu poder fazer as coisas que fazia habitualmente, indo fisicamente a um determinado sítio, mas fazendo a qualquer hora do dia onde eu estou. Neste caso em casa, muitas vezes, durante a pandemia, ou num sítio qualquer, em teletrabalho, onde quer que esteja. Portanto, este claramente foi a principal mudança que aconteceu, a aceleração daquilo que é o processo de transformação começou por aí, habilitando de facto as pessoas a poderem aceder aos serviços e produtos. E a entenderem esta experiência de atendimento ao cliente de uma forma diferente. Diferente, exatamente. Capacitando, no fundo, em autosserviço, capacitando o autosserviço e a interação em ponto à distância, digamos assim, e mudando aquilo que também é a experiência que os clientes têm, que os utilizadores têm, daquilo que é o contacto com os serviços e os produtos. Hoje em dia temos aquele estigma, voice bot, máquina não é humano. Não, ao contrário, o voice bot pode ser humano e é bastante humano e é feito por humanos e é humanizado, digamos assim. No caso da Caixa, por exemplo, hoje em dia mais de 50% das interações que nós temos com os nossos clientes no Contact Center são respondidas por o nosso voice bot. Eu diria que em alguns casos muito dificilmente as pessoas sabem que é uma máquina, digamos assim, e que responde efetivamente a 50% daquelas questões mais triviais que as pessoas necessitam ter resposta imediata e que não necessitam efetivamente, não são coisas complexas e simples. Quando passamos para coisas complexas e coisas mais difíceis, aí sim carece eventualmente já de uma voz diferente e de em torno dessa situação se juntar a pessoa
para resolver o tema. Mas claramente há necessidades básicas, vamos chamar assim, essenciais, que podem ser respondidas de uma forma mais automática, vamos chamar assim, tendo ainda algum tom humano na coisa. Portanto, esta mudança de paradigma, se quisermos, que foi acelerado, esta melhoria daquilo que é a experiência e das interações que os clientes têm connosco, claramente foi uma mudança significativa que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 2 anos, acelerada nos últimos 2 anos. Eu vou passar agora aqui também para o Pedro, uma empresa especializada em recrutar pessoas. É uma dicotomia ou não é? Temos aqui o lado da máquina e o lado humano em competição? De todo. A nossa própria empresa, a nível global, já há cerca de 8 anos, que adotou uma lógica Tech and Touch. E isto mesmo para o nosso mercado. Há imensas empresas digitais que prometem fazer o match entre a pessoa e a empresa, tudo digital, etc. E nós não acreditamos nisso. Acreditamos que o digital tem que ser um suporte e os nossos consultores têm que estar habilitados com a melhor tecnologia para chegarem às melhores pessoas da melhor forma, tal e qual como o Rui dizia, com melhor conveniência. Não é eu quero entrevistar alguém das 9 às 18, segunda à sexta. A pessoa está a trabalhar, portanto, tipicamente o 9, 18, segunda, sexta é uma coisa que não funciona ou que vai trazer um problema adicional, então tenho um conjunto de ferramentas que me permitem que a pessoa faça uma parte muito relevante do seu processo quando quiser, se é insónia, se é ao sábado, se é ao domingo, e nós também temos a flexibilidade depois para nos adaptarmos. E isso funciona em quase tudo o que estamos aqui a falar. Nós, por exemplo, na área de experiência de cliente, pode-se pensar, a Randstad recruta pessoas, então o que quer é que todos os processos, mesmo os mais simples, sejam atendidos por pessoas. E não é verdade. Ou seja, quando as tarefas são simples, são monótonas e não é fácil reter pessoas a fazer sempre a mesma coisa. E, portanto, temos toda a vantagem e muitas vezes somos nós, e temos contratos onde somos impelidos também a isso e fazemos questão de o fazer, a dar as sugestões aos nossos clientes, a dizer, olha, isto não faz sentido, nós estamos aqui a ir da A para B e podemos fazer isto muito mais depressa sem a nossa intervenção. E, portanto, focamos então as nossas pessoas para aquilo que é chamado os momentos de verdade, aquilo onde realmente a empatia, tal que não se escreve com o código, uma coisa é a humanização, que o Rui falava, e sim, e há de evoluir ainda mais. Muitas vezes, quando há muita procura, as pessoas têm que esperar e ninguém gosta de esperar. Nós esperamos, fomos para um concerto, não está tudo bem, vamos ver uma coisa que gostamos, se esperamos 3 ou 4 minutos para ser atendidos, para resolver um problema que preferíamos não ter, esses 3, 4 minutos parecem uma eternidade. E, portanto, toda esta automatização permite precisamente desde logo eliminar isso. Portanto, a máquina não tem qualquer tipo de problemas, não fica doente, não há problema nenhum, portanto pode sempre entregar a experiência. E guardamos então a experiência humana, se quisermos, para aquilo que realmente é importante, como o Rui dizia, o olho no olho, que também ao telefone também pode acontecer, não é? Eu também consigo ter, e nós treinamos precisamente isso, junto das nossas pessoas, que é o tom de voz que tem que estar adequado a cada momento para garantir que a pessoa, no fundo, a empatia é quase a chave de tudo isto. Eu consigo pôr-me do outro lado e perceber, bem, se fosse eu, como é que eu gostaria de ser tratado e de resolver o problema, ou de pelo menos acompanhar aquele problema, mesmo que ele não possa ser resolvido logo ali em linha, que é sempre o grande objetivo, é resolver à primeira e deixar o cliente satisfeito. Nem sempre é possível. A diferença está em, quando não é possível, como é que nós acompanhamos todo esse processo com a tal conveniência do cliente estar sempre a par, que hoje em dia é cada vez mais fácil de fazer, tendo em conta a tecnologia que está disponível. A própria pandemia foi também um desafio para uma empresa especializada como a Randstad, não é? Como é que se controlam processos? Como é que vocês conseguiram, de alguma maneira, também garantir a qualidade, a excelência do vosso serviço com equipas espalhadas nas suas casas? Porque, no fundo, foi isso que aconteceu também na vossa gestão de equipas, não é? Foi. Se nos dissessem isto em fevereiro de 2020, nós internávamos com certeza a pessoa que nos viesse propor fazer aquilo que nós, passado um mês, fizemos. Foi complexo, mas foi muito rápido, porque lá está, uma vez mais a tecnologia usada hoje já era bastante descentralizável e, portanto, nós passámos rapidamente, no nosso caso, de 70 pontos, onde tínhamos um conjunto de pessoas, para mais de 7 mil. E, portanto, até fizemos isso, engraçado, num mapa interativo. É um case study, não é? Exatamente, vemos os pontos a distribuírem-se. Depois descobrimos pessoas que estavam na mesma casa e tudo, o que é ótimo, mas no fundo é verdade que houve alguma tolerância dos clientes para o cão a ladrar, para o filho a pedir ajuda nos trabalhos de casa, para as mais variadas situações, e isso notou-se até nos questionários de satisfação. Houve uma subida, uma certa empatia por parte das pessoas que eram atendidas. Estávamos todos no mesmo barco, não é? Exatamente, houve ali, we are in this together, portanto deixa lá o cão ladrar, ou a criança chorar, ou o que seja. Afinal há uma pessoa do outro lado. Exatamente, humanizou. É muito engraçado, humanizou muito esta proximidade que muitas vezes as pessoas não têm, porque estão a falar à distância. E permitiu até, por exemplo, nós também temos mais de 1000 pessoas em loja,
E o que aconteceu foi que as marcas que nós representamos, o que optaram, antes de irem para layoffs, etc., optaram antes, não, vamos pegar nesta experiência que é muito relevante destas pessoas e vamos dar-lhes uma formação para poderem fazer isto ao telefone. Vamos lhe dar uma formação, um computador, etc. E, portanto, basicamente ficaram a fazer aquele trabalho, a acompanhar os clientes que supostamente se dirigiriam à loja que deixaram de se dirigir, a acompanhá-los à distância e, portanto, ganharam este skill. Algumas até ficaram e não quiseram regressar, outras quiseram regressar logo que possível, porque é isso que gostam, a interação mais física. Mas o desafio foi muito interessante, mas eu diria que foi altamente refrescador, porque permitiu-nos descobrir, hoje em dia, nós conseguimos, por exemplo, recrutar pessoas que não estão naquela área geográfica, mas que têm as competências e a vontade para fazer aquele trabalho. Há aqui um grande desafio também, não é? Que é, normalmente o consumidor, do lado de lá, quer sentir que tem a marca, é com a marca que fala, não é? Como é que se veste, se põe um colaborador, no fundo, externo, a vestir essa camisola? Vocês sentem que é mais fácil vestir a camisola quando se tem equipas internas ou já há, de facto, neste tipo de empresas especializadas, essa capacidade de fazer com que as equipas se tornem a voz da marca a 100%? Ana tem as duas experiências, não é? Mas tem um bocadinho menos. Essa experiência faz tudo parte de capacitar os colaboradores nesse sentido. Vestir a camisola tem que ser, não é? Estamos a trabalhar, temos que estar ali a representar uma entidade, uma marca, seja o que for. E os nossos colaboradores também têm que ter essa capacidade, independentemente da empresa que efetivamente paga, não é? Neste caso, pode ser um outsourcing ou não. Portanto, quando estão a representar uma marca, têm que o fazer. Rui, como é que sente também esta parte da fidelização, no fundo, também destas equipas à marca? Sim, a experiência que nós temos, nomeadamente na Caixa, quer com elementos internos, com elementos de outsourcing, é positiva, e é bastante positiva. E é positiva e sentimos, de facto, que as coisas funcionam pelo simples facto, há alinhamento de propósito. Há um alinhamento de propósito e há, digamos, uma comunhão e há um tratamento, digamos assim, das equipas como um todo, independentemente da pessoa ser in-source ou outsourced. E há um alinhamento de propósito no fim último. E o fim último é claramente o serviço a cliente, a representação daquilo que é a excelência desse serviço e trabalhar em ordem a isso, não é? E não haver diferenciação entre pessoas da Caixa ou pessoas que não sejam da Caixa. É uma equipa, é a equipa de Customer Service, é a equipa que está ali com uma missão e um propósito. E esse alinhamento de propósito consistente ao longo do tempo e a centricidade daquilo que é o cliente, efetivamente, naquilo que é a forma como avaliamos e como pugnamos pela resposta ao cliente, o alinhamento de propósito traz alinhamento e traz, a certa altura, não sabemos, não há distinção. Pedro, isto implica fidelizar equipas, não é? Sim. Fidelizar muito equipas também, não é? Este é um fenómeno muito engraçado, mas é muito fácil de explicar. Normalmente, e na maior parte dos casos, e nós fazemos por isso, e os nossos clientes também, as nossas equipas que estão a representar e que são a voz destas marcas, são fãs dessas marcas. E isso faz com um trabalho de dia-a-dia, como o Rui e a Ana estavam a explicar, e também com parcerias, com acesso aos produtos e serviços que estas marcas têm, de maneira a que a pessoa, apesar de trabalhar com a Randstad, e nós, é muito engraçado, nós temos quase duas camisolas, não é? Nós vestem a da Randstad, depois vestem por cima a da marca, porque muitas vezes nós temos pessoas que veem a mais-valia nesta carreira que fazem connosco, porque nós temos pessoas que fazem carreira muito longa, temos pessoas com 10, 15 anos connosco, e vão fazendo isto em diversas marcas. E, portanto, quando nós sentimos que a pessoa precisa de um novo desafio, isto não significa que esteja zangada com a marca A ou a marca B, mas é normal que as pessoas também queiram fazer coisas diferentes. Nós então apresentamos um desafio, claro que tipicamente não vai da marca A para o concorrente principal da marca B, para a marca B que é o concorrente principal da marca A, mas essa é a vantagem que nós apresentamos até como o nosso pitch, se quiser interno, desta lógica de consultoria, de podermos ver várias indústrias e vão poder de manhã falar de banca, à tarde de seguros. E aprender com umas e com outras. Exatamente, não é? E com isso também prestamos um melhor serviço aos clientes, porque vamos sempre aprendendo, não falamos nunca, é regrador de negócio em si, portanto, isso é lesa majestade, mas sim de práticas e de formas de experiência, de partilhar a experiência. É aí que a Randstad ajuda os seus clientes a inovar, é exatamente
exatamente indo buscar essas experiências, essas boas práticas e podendo ajudar a adaptar? Exatamente, e fazemos em diversas indústrias, em diversos mercados, doméstico e internacional, nós aprendemos imenso com os nossos clientes e, portanto, depois gostamos de partilhar, mais uma vez, não a vertente comercial ou confidencial, essa parte é para as equipas operacionais colocarem em prática, mas sim em termos daquilo que é o modelo de gestão, a forma de entregar, em que tudo aquilo que aprendemos nós conseguimos, no fundo, readaptar e levar como um produto, se quisermos, a outros clientes ou a outros potenciais clientes. Vantagens, e agora, no fundo, para a Ana, já me falou aqui da flexibilidade, esta é uma grande vantagem de se recorrer a uma empresa especializada em recursos humanos. Que outras vantagens pode aqui encontrar uma empresa como uma seguradora? O Pedro acho que só falou tudo, não é? Um bocadinho a experiência de trabalhar em vários setores pode ser sempre uma mais-valia para aprender com aprender, trazer as boas práticas, não reproduzir, como é óbvio, porque é sempre diferente, cada marca, cada organização tem uma cultura, não é? Tem as próprias pessoas que são criativas, não é? E perante toda a capacidade que nós damos às nossas pessoas, perante um propósito, como disse o Rui, proporcionam experiências diferentes aos nossos clientes. Mas há boas práticas que podem ser partilhadas, e se funcionam bem, por que não fazê-lo? Estamos a falar de multimarca, nós também somos multimarca, não é? Temos a tranquilidade e temos a logo, e as nossas pessoas já o fazem. Na verdade, somos uma companhia de seguros, não é? E representamos muito bem uma coisa e sabemos muito bem distinguir um propósito de uma marca e um propósito da outra marca. Rui, vantagens, para além daquela vantagem também que é óbvio, que é a redução de custos, não é? Porque Sim. deixa de ser esses recursos alocados à empresa. Exatamente, mas há muito mais do que isso. Mais que a redução de custos, é a flexibilidade. Acho que o ponto fundamental também é a questão da capacitação e a formação e a garantir, de facto, um processo de escolha, de seleção, de evolução e de potenciação daquilo que são o próprio desenvolvimento das pessoas. Portanto, isso é feito e pode ser bem feito e é bem feito por empresas como a Randstad, claramente podem fazer, e esse é um fator diferenciador, é um fator potenciador, digamos assim, para, no fundo, permitir o próprio desenvolvimento pessoal, profissional das pessoas, fazendo essa evolução da carreira, como o Pedro estava a dizer, de oportunidades que vão existindo e que podem ser despertadas em função também daquilo que é as vontades, as necessidades que as pessoas têm e a fase da vida em questão, necessariamente. Esse é um tema que é claramente um fator diferenciador, um fator positivo, digamos assim, para além da óbvia tradicional, digamos assim. E resultados? Qual é o peso desta experiência, no fundo, no negócio também, não é? Vocês, com certeza que no vosso balanço final, quanto é que conta, no fundo, o investimento que as empresas fazem nesta melhoria da experiência ao cliente? Eu acho que a evolução que nós temos, e principalmente na pandemia, os indicadores foram todos muito favoráveis. Não sei se houve uma empatia, como nós estamos aqui a falar, acho que houve muita empatia também do nosso cliente ou das pessoas na sociedade como um todo e a compreensão das mesmas, porque estávamos no momento de crise. Todos os nossos indicadores tenderam a melhorar num todo. Rui, indicadores de satisfação de cliente são importantes no balanço final do negócio? É importante a empresa investir nesta melhoria de experiência do atendimento ao cliente? Sim, claramente. Começando logo pelo bottom line, quer dizer, o bottom line é claramente afetado pelo Net Promoter Score, pelo aquilo que é o nível de satisfação que os clientes manifestam, e isso está provado que, efetivamente, no fim do dia, na última linha do P&L da empresa se reflete. E a experiência é o que diferencia uma empresa da outra. Esta é uma visão que têm muitos clientes? Sem dúvida, e cada vez mais. Ou seja, isto foi, se quisermos fazer um antes e um depois, o antes era o contact center, aquela área da empresa que servia aos clientes, tinha se calhar um assento menos nobre, menos relevante na empresa. E hoje, na maior parte dos casos, está na administração, está muito bem representada, tem uma voz ativa e quase coordenadora de um conjunto de outras áreas mais tradicionais e que talvez tivessem no passado uma influência maior. Portanto, esta unidade de negócio tornou-se muito importante. Sem dúvida, porque o Rui acabou de dizer, e a Ana também, aquilo que é a experiência que se dá aos clientes está necessariamente, entre outras coisas, relacionada com os resultados que a empresa obtém. A experiência, se for diferenciadora, se for algo que cativa e que faz os clientes, nomeadamente, recomendarem, no fundo, é um jogo sempre de soma que faz com que as empresas sejam prósperas e sustentáveis e que, portanto, trouxe uma relevância
a todos os níveis e em todos os mercados, a esta área de experiência de cliente, a toda esta ciência, se quisermos, que hoje é muito mais estudada, cada vez mais as coisas pensam-se de raiz já a pensar no futuro e isso é ótimo para esta indústria porque também é assim que cresce e que vai se tornando cada vez mais diferenciadora. Bom, e eu acho que estamos no final mesmo do nosso tempo. Agradeço mais uma vez, Rui Soares, a participação nesta nossa conversa. Ana, Patrícia Pinto também e Pedro Empis, muito obrigada por termos estado aqui à conversa. Obrigada. E é, sem dúvida, uma visão transformadora, aquela que aqui deixámos sobre o que pode ser a experiência de atendimento ao cliente e o que isso pode significar ao nível da preparação e gestão de equipas. No fim da linha, é nas competências destas pessoas que assenta a excelência de toda a experiência. Recordo que esta foi a primeira de 4 conversas na série Human Forward Talks, que ao longo de 2022 vão estar aqui a decorrer no Empower Brands Channel. Fica desde já marcado o nosso encontro para o próximo episódio. Obrigada pela preferência.